nosso vasto planeta ainda esconde segredos geográficos que desafiam a própria passagem do tempo moderno. Longe das rotas comerciais e dos satélites comuns, pequenas porções de terra resistem como templos da natureza pura. Imagina um lugar onde as pegadas na areia pertencem apenas às criaturas nativas e ao vento do crepúsculo. Para uma família que busca reconexão verdadeira, esses refúgios representam o ápice do descanso absoluto. Iniciamos a nossa contagem regressiva cruzando os paralelos mais isolados do Oceano Índico Meridional. Da 10ª posição da nossa lista, nos leva diretamente ao misterioso e impressionante arquipélago de Bazaruto. Aqui, as águas quentes criam um mosaico de tons azuis que parecem mudar a cada movimento das marés. As crianças podem caminhar por quilômetros em bancos de areia temporários que desaparecem sob o sol poente. Este ecossistema abriga os últimos dugongos do continente, mamíferos marinhos que inspiraram antigas lendas de sereias. Os poucos resorts ecológicos integrados à paisagem operam com impacto zero, garantindo a exclusividade total da experiência. Cada detalhe arquitetônico foi desenhado para desaparecer diante da imponência das dunas africanas circundantes. Deixar Bazaruto significa carregar na memória a sensação de ter pisado em um mundo ainda em formação. Mas o nosso mapa nos exige navegar ainda mais longe, em direção ao coração isolado do Pacífico Sul. Revelamos agora a 9ª joia deste planeta, a impressionante e quase mítica ilha de Aitutaki. Considerada por muitos geógrafos como a lagoa mais bela do mundo, sua água possui uma transparência inacreditável. Pequenas ilhotas desabitadas chamadas motus pontilham a borda desse grande anel de recifes coralinos. Caminhar por essas terras é experimentar o isolamento romântico que os antigos navegadores polinésios sentiam. Sob a superfície, uma população densa de peixes tropicais e amigáveis arraias polvilha o labirinto de corais. Famílias podem praticar snorkel sem correntes fortes, cercadas pela segurança de uma barreira natural perfeita. Noite, a ilha se transforma em um observatório astronômico natural, livre de qualquer poluição luminosa urbana. Sons dos tambores tradicionais ecoam ao longe, contando histórias de deuses que ergueram as ilhas do fundo do mar. Deixar Aitutaki gera uma pontada de saudade antes mesmo de subirmos a bordo do próximo transporte hidroavião. Vamos agora para o hemisfério ocidental, onde a 8ª posição nos aguarda nas profundezas do Mar do Caribe. Bem-vindos à mística Ilha de Saba, conhecida mundialmente como a rainha inabalável das Antilhas Holandesas. Diferente de suas vizinhas comerciais, Saba não possui praias de areia tradicionais, mas sim uma floresta de névoa espetacular. Suas vilas charmosas são compostas por casas brancas com telhados vermelhos, mantendo um padrão colonial intacto há séculos. A comunidade local protege o meio ambiente com um rigor que serve de exemplo para todo o turismo global. Mas o verdadeiro tesouro de Saba reside escondido logo abaixo da linha de arrebentação das ondas. Montanhas vulcânicas submarinas, chamadas de agulhas, sobem das profundezas escuras até quase tocar a superfície. Cardumes imensos de tubarões de Recife e tartarugas marinhas flutuam calmos ao redor dessas estruturas imponentes. Para famílias com adolescentes entusiastas do mergulho, este é o santuário de aprendizado definitivo na Terra. Após um dia de exploração vertical, o pôr do sol em Saba oferece um espetáculo de silêncio e paz indescritíveis. Compreendemos aqui que a beleza de uma ilha não depende de suas praias, mas da força de sua alma natural. Essas 3 primeiras localizações abriram as portas para uma compreensão mais profunda do isolamento geográfico planetário. Mas o verdadeiro topo do ranking guarda destinos que parecem pertencer a outros planetas ou eras geológicas antigas. Estamos prestes a cruzar a fronteira invisível que separa os destinos paradisíacos, conhecidos dos verdadeiros mistérios ecológicos. À nossa frente, as próximas ilhas da lista prometem quebrar todas as expectativas de beleza que sua família já ousou imaginar. Radar de navegação começa a desenhar uma silhueta de terra, que não consta na maioria dos guias turísticos ocidentais. Uma estranha névoa magnética cobre o quadrante da 4ª ilha, desafiando a nossa aproximação segura pelas rotas normais. De repente, o rádio emite um sinal intermitente vindo do centro daquele santuário marinho totalmente inexplorado e perigoso. Chiado do rádio cortava o silêncio da cabine, enquanto as coordenadas enigmáticas piscavam no monitor principal. Capitão ajustou os seletores analógicos, tentando sintonizar a frequência exata daquele pulso misterioso. De repente, a névoa matinal se dissipou para revelar a silhueta imponente da 4ª joia do nosso mapa mundial. Esta é a Ilha de Marari, um santuário ecológico completamente isolado de qualquer rota comercial conhecida. O barco deslizava sem ruído pelas águas calmas da lagoa, impulsionado exclusivamente por seus motores elétricos ecológicos. Sinal intermitente que nos trouxera até aqui parecia emanar diretamente das profundezas daquela barreira de coral. Decidimos colocar nossos trajes de mergulho para investigar a origem daquela anomalia acústica fascinante.
Ao submergir, fomos imediatamente cercados por uma explosão de cores vivas e formas marinhas inacreditáveis. Marari abriga a maior densidade de corais duros do hemisfério sul, preservados e intocados por séculos. Cardumes de peixe cirurgião cruzavam nosso caminho como fitas azuladas, flutuando na correnteza suave. De repente, uma sombra colossal e majestosa emergiu lentamente da imensidão azul do oceano. E gigante gentil nadava com uma elegância hipnotizante, completamente indiferente à nossa presença respeitosa. Esses encontros tornam Marari o destino definitivo para famílias que buscam uma conexão real com a megafauna marinha. No entanto, o pulso eletrônico continuava a soar em nossos receptores subaquáticos, guiando-nos para mais fundo. Sinal vinha de uma caverna subaquática, cujo interior brilhava com uma luz bioluminescente natural. Ao entrarmos na gruta, percebemos uma antiga placa metálica presa de forma permanente à rocha vulcânica. As inscrições revelavam que aquela área fora demarcada como o primeiro santuário ecológico secreto da região no século passado. Aliviados por desvendar o mistério acústico, retornamos à superfície sob um pôr do sol cinematográfico. Mas nossa jornada de descobertas estava apenas na metade, e a quinta ilha já nos chamava no horizonte distante. Navegamos durante toda a noite sob um manto espetacular de estrelas cadentes e constelações límpidas. O amanhecer seguinte nos trouxe às margens intocadas da ilha de Salvador, o quinto paraíso da lista. Diferente de tudo que já vimos, esta ilha possui uma política rigorosa de zero pegada de carbono para visitantes. Desembarcamos na praia usando pequenos caiaques transparentes feitos inteiramente de material reciclado. A areia de Salvador era tão fina e pura que parecia caminhar sobre nuvens aquecidas pelo sol. Adentrando a densa floresta tropical da ilha, fomos recebidos por uma sinfonia de cantos de pássaros raros. Salvador abriga mais de 50 espécies de aves endêmicas que não existem em nenhum outro lugar da Terra. Uma cachoeira oculta desaguava em uma piscina natural de águas, termais perfeitamente cristalinas. Aproveitamos para relaxar naquele banho revigorante, sentindo a pureza da natureza intocada em nossa pele. Este local representa o equilíbrio perfeito entre o luxo do isolamento e a preservação ecológica absoluta. Os guardas florestais locais monitoram a ilha diariamente para garantir que nenhum plástico chegue às praias. Caminhando de volta para o litoral, testemunhamos o nascimento de dezenas de tartarugas marinhas na areia. Foi um momento emocionante que coroou nossa estadia nessa ilha verdadeiramente mágica e sustentável. Noite começou a cair sobre o santuário, trazendo consigo uma calmaria quase mística sobre as águas. Decidimos coletar algumas amostras de água da lagoa para contribuir com o projeto de pesquisa local. Para nossa surpresa, a água coletada brilhava intensamente sob a luz do laboratório de bordo. Essa alta concentração de plâncton brilhante indica uma saúde oceânica impecável e raríssima nos dias de hoje. Sentimos um orgulho imenso de saber que locais como Marari e Salvador ainda resistem bravamente ao tempo. Nossa lista de 10 paraísos intocados estava apenas começando a revelar seus segredos mais profundos. Preparamos os sistemas para levantar âncora na manhã seguinte em direção às próximas ilhas da nossa rota. De repente, todos os sistemas elétricos do barco desligaram simultaneamente, deixando-nos na escuridão total, enquanto uma névoa densa e esverdeada subia rapidamente do mar. Silêncio repentino dos motores ecoava pesadamente, enquanto a névoa fosforescente engolia completamente a proa da embarcação. O capitão pressionava repetidamente os botões de reinicialização do painel digital, mas nenhuma luz respondia aos seus comandos desesperados. Passageiros se seguravam firmemente nas amouradas de metal frio, tentando enxergar qualquer contorno através da escuridão opaca. Repentinamente, um vento morno e perfumado com essência de jasmim e baunilha soprou do sul, dissipando a fumaça misteriosa. Com o retorno imediato da energia elétrica, o painel central brilhou intensamente, revelando a proximidade de uma terra totalmente imprevista. Sol da manhã finalmente nasceu no horizonte, revelando a imponente e magnífica silhueta da nossa sexta ilha secreta. Este refúgio isolado no Pacífico Sul representa o verdadeiro equilíbrio entre a preservação ambiental absoluta e a paz humana. À medida que nos aproximávamos da costa, pequenas canoas de madeira esculpida surgiram suavemente de trás dos recifes de coral. Habitantes locais acenavam com sorrisos radiantes, transmitindo uma hospitalidade que parecia intocada pelo estresse do mundo moderno. Desembarcamos em uma praia, cuja areia era tão fina e macia que parecia caminhar sobre nuvens aquecidas pelo sol. A cultura desta sexta ilha é baseada no conceito ancestral de respeito total à terra e partilha comunitária obrigatória. Fomos conduzidos até o centro da vila, onde as famílias locais preparavam um banquete de boas-vindas com frutos colhidos na hora. Crianças da tribo corriam alegremente ao redor, mostrando conchas coloridas e ensinando seus jogos tradicionais aos nossos filhos.
Não existem carros, estradas ou cabos de energia elétrica visíveis em qualquer parte deste território sagrado. Nativos utilizam apenas fontes de energia limpa e mantêm uma pegada de carbono totalmente nula há gerações. À tarde, fomos convidados a participar de uma cerimônia de agradecimento ao oceano pelas fartas colheitas de verão. Som dos cantos polifônicos ecoava pelas colinas vulcânicas, tocando profundamente a alma de cada visitante presente. Passamos a noite em bangalos ecossustentáveis flutuantes, construídos perfeitamente integrados à lagoa calma e morna. Reflexo das estrelas na água límpida criava a ilusão de que estávamos flutuando no meio do próprio espaço sideral. Ao amanhecer do dia seguinte, nos despedimos comovidos daquela comunidade e içamos velas em direção à sétima joia da nossa lista. Sétima Ilha prometia uma experiência totalmente diferente, sendo famosa mundialmente por suas praias de areia branca totalmente isoladas e desertas. Navegamos por várias horas sem avistar nenhuma outra embarcação ou sinal de atividade humana industrial naquela região. Quando finalmente ancoramos, percebemos que a água era tão incrivelmente transparente que o barco parecia levitar no ar seco. Uma longa e estreita faixa de areia branca estendia-se por quilômetros mar adentro, dividindo o mar em dois tons contrastantes de azul. Família inteira correu imediatamente para a ponta do convés, ansiosa para mergulhar naquele aquário natural e desabitado. Ao mergulharmos, fomos imediatamente cercados por cardumes de peixes multicoloridos que nadavam sem qualquer medo da presença humana. Silêncio subaquático era quebrado apenas pelo estalar suave dos corais e pelo movimento rítmico das ondas distantes. Caminhar por aquela praia deserta trazia uma sensação absoluta de pioneirismo, como se fôssemos os primeiros descobridores do local. Recolhemos pequenas conchas polidas pela maré, sem quebrar nenhuma regra de preservação ecológica rígida da ilha. Montamos um pequeno acampamento temporário na areia para assistir ao pôr do sol mais isolado de nossas vidas. É impressionante como a ausência de tecnologia comercial nos reconecta instantaneamente com as pessoas que mais amamos. Sétima Ilha serve como um santuário crucial para a desova de aves marinhas raras e tartarugas gigantes de carapaça mole. Turismo controlado garante que apenas um número extremamente limitado de pessoas possa pisar aqui a cada ano. Quando a noite caiu completamente, percebemos que o mar começou a brilhar com um azul elétrico hipnotizante. Em paz era o fenômeno da bioluminescência, transformando cada passo na praia em uma explosão de luzes mágicas e cintilantes. Nadar nessa água escura e iluminada parecia um sonho lúcido, uma daquelas memórias eternas que uma família guarda para sempre. Retornamos às cabines do barco com o coração preenchido pela certeza de termos conhecido um verdadeiro pedaço do Éden. Silêncio da madrugada no ancoradouro transmitia uma segurança e paz absoluta, longe de qualquer sinal de perigo terrestre. De repente, uma vibração sutil e profunda começou a ressonar vinda do fundo do oceano, fazendo os copos de vidro tremerem na cozinha. Radar de navegação ligou sozinho na ponte, exibindo uma massa colossal subindo rapidamente da fossa marinha diretamente abaixo de nós. Pulso eletromagnético da massa misteriosa fez os displays da embarcação piscarem violentamente por alguns segundos angustiantes. Toda a tripulação segurou o fôlego, enquanto o capitão tentava estabilizar o rumo nos controles manuais. De repente, o radar revelou que a gigantesca massa subaquática era na verdade a base de um vulcão adormecido. Alívio tomou conta do convés quando os primeiros raios de sol romperam a névoa espessa do amanhecer. Diante de todos, erguia-se a oitava joia da nossa lista mundial, uma terra moldada por forças colossais. Esta é a ilha de Akutan, um santuário vulcânico dramático isolado nos confins do arquipélago remoto. Em costas íngremes de basalto negro, parecem contar histórias de milhões de anos de atividade geológica contínua. Família inteira se preparou rapidamente para desembarcar naquela praia exótica de areias totalmente escuras. O contraste visual era absoluto entre o mar azul turquesa e a costa brilhante, feita de puro pó vulcânico. Passos das crianças deixavam marcas profundas na areia quente, enquanto corriam maravilhadas pela praia isolada. Akutan oferece uma combinação rara de aventuras geotérmicas seguras e paisagens completamente intocadas pelo homem. Nossa primeira grande atividade ecossustentável começou com uma trilha guiada pelas encostas cobertas de musgo brilhante. Ar fresco da montanha misturava-se com o vapor mineral que subia delicadamente das fendas profundas. No topo da primeira colina, descobrimos uma piscina termal natural perfeitamente esculpida na rocha negra. Água aquecida pelo coração da terra, oferecia um banho terapêutico inesquecível no meio do nada. Toda a energia utilizada nas pequenas estruturas de apoio da ilha provém estritamente do calor geotérmico subterrâneo. Este local prova que o turismo de luxo pode coexistir em perfeita harmonia com a preservação total do ecossistema. Deixar este paraíso vulcânico foi difícil, mas o nosso cronograma revelava que a nona ilha guardava um segredo ainda maior.
Navegamos durante toda a noite sob um céu intensamente estrelado e livre de qualquer poluição luminosa. Ao amanhecer, fomos despertados por um canto suave vindos das águas rasas que cercavam a nova parada. Estávamos adentrando os limites protegidos da ilha de Marovo, o maior santuário de lagoas salgadas do hemisfério. A clareza da água era tamanha que os recifes de corais podiam ser vistos nitidamente a metros de profundidade. Em perder tempo, a família vestiu seus equipamentos de mergulho livre para explorar aquele aquário natural. Assim que submergimos, fomos imediatamente cercados por milhares de peixes tropicais de cores inacreditáveis. Uma majestosa tartaruga marinha passou calmamente ao lado das crianças, sem demonstrar nenhum medo da nossa presença. Ilha de Marovo opera sob um sistema rígido de proteção comunitária tradicional, que proíbe qualquer tipo de pesca comercial. Essa gestão sustentável garante que as gerações futuras encontrem este paraíso exatamente como ele está hoje. À tarde reservava uma jornada de caiaque transparente pelos canais sinuosos criados pelas florestas de manguezal. Olhando para baixo através do fundo do caiaque, podíamos ver pequenos tubarões-limão descansando nas raízes submersas. Cada remada revelava um novo aspecto da biodiversidade perfeita daquela ilha verdadeiramente mágica. Decidimos fazer uma pausa em um banco de areia deserto que surgia temporariamente devido à maré baixa. Em paz os pais caminhavam de mãos dadas, enquanto observavam o sol começar sua descida lenta em direção ao oceano sem fim. Em momentos assim que compreendemos o real valor de desconectar do mundo urbano e se reconectar com a terra. Marovo não é apenas um destino de férias de luxo, mas uma lição viva de conservação ambiental para nossos filhos. Retornamos ao iate com a certeza de que havíamos vivenciado algo extremamente raro e precioso. Com 9 ilhas exploradas, restava apenas a número 1, o topo absoluto do nosso ranking global de paraísos. Dados de navegação para o destino final estavam protegidos por criptografia governamental de acesso restrito. De repente, todos os sistemas de comunicação via satélite do iate desligaram-se em um apagão inexplicável. Um vento gelado e uma névoa densa começaram a cercar a embarcação, obscurecendo completamente o oceano ao redor. No silêncio total do rádio, um eco sonoro desconhecido começou a soar vindo de uma coordenada que não deveria existir no mapa. Aquele som estranho e compassado no rádio logo se revelou como o farol de navegação definitivo para o maior segredo do nosso mapa. Cruzando a última linha de névoa no horizonte, a cortina da natureza finalmente se abriu por completo. Diante dos nossos olhos surgiu a ilha número 1 da nossa lista, o ápice absoluto de todo o isolamento paradisíaco terrestre. Conhecida apenas por navegadores antigos e cientistas, este santuário representa a perfeição intocada do nosso planeta. Praias deste lugar não possuem pegadas humanas, mantendo uma areia branca e fina que parece brilhar como pó de diamante. A água ao redor é tão incrivelmente transparente que os barcos parecem flutuar no ar sobre os jardins de corais. Ao desembarcar, a sensação imediata é a de entrar em um mundo que o tempo simplesmente esqueceu de modificar. Nenhuma grande construção ou resort de massa ousa quebrar a harmonia desta densa floresta tropical vulcânica. Para as famílias que buscam a desconexão total do estresse urbano, este é o destino final definitivo. Aqui, as crianças podem nadar ao lado de tartarugas marinhas centenárias sem qualquer medo ou restrição. A materialização viva do que a Terra costumava ser antes da exploração desenfreada do turismo global. Cada respiração nesta ilha traz o aroma puro do mar combinado, com a essência de flores exóticas raras. Ver o pôr do sol do topo de suas colinas vulcânicas é um espetáculo que muda para sempre a nossa percepção de beleza. Terminado o ranking dos 10 maiores paraísos do mundo, inicia-se o momento de transformar esse sonho em realidade tangível. Planejamento inteligente é o segredo fundamental para garantir que sua jornada familiar transcorra com absoluta segurança e conforto. O primeiro passo prático consiste em analisar a melhor janela climática para evitar as temporadas de chuvas tropicais. Recomendamos fortemente agendar os voos internacionais com uma antecedência mínima de 6 a 8 meses. Como essas ilhas possuem um controle rígido de visitantes, as vagas nos hotéis ecológicos esgotam-se rapidamente. Providenciar a documentação de viagem correta e os vistos específicos é a garantia de evitar surpresas burocráticas desagradáveis. Não se esqueça de verificar a necessidade de vacinas específicas exigidas pelas autoridades de saúde de cada arquipélago. Ao montar a bagagem da sua família, priorize sempre roupas leves feitas de tecidos naturais como linho puro. Protetores solares biodegradáveis e repelentes orgânicos são obrigatórios para preservar a integridade dos recifes de coral locais. Investir em calçados de trilha impermeáveis garantirá o conforto de todos durante a exploração das encostas vulcânicas. Contratar um seguro de viagem com cobertura total para resgates em áreas remotas traz uma paz de espírito inestimável.
Inclua as crianças no processo de escolha das atividades diárias, para que todos se sintam parte ativa da grande aventura. Criar um roteiro flexível permite que a família aproveite momentos espontâneos de descanso sem a pressão de horários rígidos. Escolha guias de turismo locais credenciados para garantir uma imersão cultural rica, educativa e totalmente segura. Preservação ecológica deve ditar cada comportamento humano dentro desses ecossistemas extremamente sensíveis e raros. Fotografar os animais à distância sem alimentá-los garante que a vida selvagem permaneça em seu estado natural perfeito. Ou seguir essas diretrizes simples, suas férias familiares transcendem o mero turismo e transformam-se em um legado de memórias. 10 ilhas apresentadas ao longo desta jornada são a prova de que o paraíso ainda resiste em nosso planeta. Cada oceano esconde segredos preciosos que aguardam apenas o viajante consciente e respeitoso. Proporcionar essa experiência aos seus entes queridos é o maior presente de conexão humana que se pode oferecer. A tranquilidade encontrada nesses destinos recarrega as energias da mente e cura o cansaço do cotidiano. Agora, o mapa completo está em suas mãos e os destinos mais espetaculares do globo aguardam seu primeiro passo. Organize suas datas, reúna as pessoas que você mais ama e prepare-se para viver a melhor viagem da sua existência. Que este guia sirva como uma faísca inicial para suas próximas grandes memórias de verão em família. Verdadeiro luxo moderno não reside em bens materiais, mas sim na pureza desses momentos passados em meio à natureza intocada. Encerramos nossa expedição visual, sabendo que esses tesouros continuarão existindo para aqueles que sabem como apreciá-los. Desejamos a você uma excelente e inesquecível jornada rumo ao seu próprio paraíso perfeito neste verão.